18h. É momento de oração. Vamos falar com Deus. E desde o templo de Salomão, ó Deus vivo, nós invocamos o teu nome. Fale, amigo, amiga. Fale o nome de Deus. Jesus. Agora, aí, em casa, no presídio, no hospital, no carro, esteja aonde estiver esta pessoa sofrendo, chorando, gemendo, chegue o livramento. Essa pessoa que estava pensando no divórcio, na traição, no suicídio, no homicídio, cometer uma loucura, fazer justiça com as próprias mãos. Eu repreendo o espírito maligno que tem feito esta pessoa sofrer, chorar, gemer e o pior, se condenar. Agora eu ordeno que saia e que a luz do Espírito de Deus venha. Como servo do Deus vivo, servo do Criador, eu digo para você, meu amigo, minha amiga, seja livre de toda opressão, dor, depressão, angústia, solidão. Meu Pai, consagra esta água como um ponto de contato e traga a paz sobre todos que oram comigo. Traga a saúde, o vigor a todos que estavam doentes, cansados, e traga a força para te buscar e te obedecer, pois estamos vivendo tempos difíceis e devemos aproveitar as oportunidades. Não podemos só pedir, venha o teu reino. Nós temos que fazer também a tua vontade. Diga, eu quero fazer a tua vontade, eu não quero ficar só assistindo, orando e pedindo. Eu quero ir à tua casa, eu quero te buscar e te obedecer, eu quero te servir, Jesus. Então beba, participemos juntos desta água consagrada a Deus em oração. Receba o abraço do Altíssimo, seja abençoado aí agora. Meu Pai, use este óleo, símbolo do Espírito Santo, no último dia deste mês de janeiro. Vamos distribuir um pouquinho deste óleo em um frasquinho para todos que precisam de um milagre urgente, de uma resposta urgente. Meu amigo, você que vai estar conosco domingo às 18h no Templo de Salomão, coloque a sua mão aqui sobre esta garrafa com óleo e diga, aí estarei para receber o meu milagre ao pôr do sol no templo do Deus vivo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Ele ouviu e respondeu a nossa oração. Não seja apenas aquela pessoa, ou não faça apenas parte do grupo daqueles que dizem, venha o teu reino, mas que você faça parte do grupo, seja feita a tua vontade. Tome a decisão de se batizar nas águas. Você que só pedia, chegou a hora de você obedecer, agradecer. Você que quer sepultar a sua velha vida e fazer o que é certo. Inclusive, você iniciou o ano, na virada de ano, fazendo coisas indevidas, traindo a sua esposa, se drogando, se prostituindo, mentindo, praticando a idolatria, a feitiçaria. Sepulte o seu passado, meu amigo, os seus erros, se batizando nas águas. O Senhor Jesus disse, aquele que crê e for batizado, será salvo. Ao pôr do sol aqui no Templo de Salomão, neste domingo, nós vamos lhe batizar. Traga uma muda de roupa, um par de sandálias, uma toalha e vamos sepultar o seu passado para você viver uma nova vida, buscando e sendo cheio do Espírito Santo. Fiquei com depressão por conta de dívida, não tinha, olhava para um lado para o outro, não tinha como pagar. Aí aumenta os juros e acaba aquele valor que era um valor, acaba duplicando o valor. Eu sou a Regina, trabalho como autônoma com vendas de imóveis atualmente.
Eu sou da Bahia, morava na Bahia, então eram muitos irmãos. A minha mãe tinha muita dificuldade em nos dar as coisas. Às vezes eu queria alguma coisa, ela não tinha condição. Então meus irmãos que moravam aqui em São Paulo, trabalhavam e que me dava. E aí eu fui crescendo, né, com 16, 17, já entrou dentro de mim aquela vontade de não querer depender e querer trabalhar. Procurava, mesmo lá, sendo cidades pequenas, não é desenvolvida. Mesmo assim eu comecei a trabalhar numa loja lá, não ganhava tão bem, mas já era alguma coisa, né? Já tinha vontade de crescer. Aí eu falava para minha mãe, não, eu quero ter o meu dinheiro, comprar minhas coisas, poder comprar um perfume. Às vezes até isso ela não conseguia nos dar, porque era muita gente e ela não tinha como, né? E aí eu vim para São Paulo, morar com meus irmãos, querer um futuro melhor, estudar, fazer faculdade. Cheguei aqui e coloquei em prática. Era assim, tudo que eu queria eu conseguia, mas nada não dava continuidade e nem rendia. Até trabalhei no banco, e era bom o salário, só que não era como se fosse nada, como se tivesse um saco realmente vazio, como se tivesse furado. E nada rendia. E é tanto que o banco libera aquele limite especial, né, o cheque especial, e eu ia usando, achando que era o meu salário ainda, continuava usando. Quando eu ia ver, o extrato já estava negativo, ou seja, nunca dava para nada. E consegui a faculdade também, quando chegou no último semestre. Não queria dar mais continuidade, porque não sabia como ia fazer para pagar, porque não ficava com dinheiro. Fiquei com depressão, por conta de dívida, não tinha, olhava para um lado para o outro, não tinha como pagar. Eu ficava puxando os extratos, como que eu gastei? Aí aumenta os juros e acaba, aquele valor que era um valor, acaba duplicando o valor. E vendo um sonho, né, ser jogado de água abaixo também, porque já ia trancar. No último semestre, que estava para concluir, foi uma luta muito grande. Então, aí eu trabalhava, era no Tatuapé, uma agência, e tinha a igreja do lado. O ponto de ônibus era em frente também, e eu tinha uma calçada, e eu sentava. E aí eles ficavam chamando para colocar o nome para oração, nem isso eu conseguia entrar. E aí eu falei, eu vou hoje nessa igreja. No final do culto, o pastor ele me atendeu. E aí eu falei tudo o que estava acontecendo, né, com a minha vida, e ele me desafiou. E aí, como eu não conhecia nada, nunca tinha, né, ouvido falar, ele pegou uma garrafa de água e a Bíblia. Aí ele falou assim, em um mês, se você obedecer, fizer tudo o que eu estou te falando, e não te acontecer nada, a partir de hoje não acontecer nada, eu vou começar a Bíblia com a garrafa de água. Como eu não conhecia nada, aí eu falei, eu vou desafiar esse pastor. Eu falei, vamos ver se o senhor vai começar a Bíblia mesmo. E aí eu fiz questão de obedecer tudo certinho. No primeiro dia já saiu outra pessoa. Eu trabalhava durante o dia e estudava à noite. Chegava meia-noite em casa, não dormia. Nesse dia era na sexta-feira, forte. Aí da sexta pro sábado eu acordei 11 horas. Aí eu falei, meu Deus, cheguei já na igreja no domingo, pastor, dormia até 11 horas. Aí ele falou, pra quem não dormia, né? E aceitei o desafio de obedecer, ser dizimista. Quando a gente recebeu o primeiro salário, né? Que tinha que dar os 10% e meio a tantas dívidas, já na hora, já fiquei pensando, falei, meu Deus, e vai faltar, porque eu já tô com tanta dívida, né? E devolver os 10%. Mas não, quando começou a devolver, parece que multiplicava. Aquele que aos meus olhos era pouco em meio a tudo que eu estava devendo, só multiplicava, rendia e só prosperava. Todos os meus sonhos, tudo que eu vim da Bahia pensando, eu tenho 27 anos. Já viajei para 3 países fora do Brasil, concluí a minha faculdade, sou autônoma. E tô arrebentando, graças a Deus. Deus tem que, na minha vida, sempre Ele tá em primeiro lugar, em tudo. Hoje eu tenho o prazer de estar em segundo, porque Deus vai ser sempre o primeiro na minha vida. Enquanto os sinais acontecem ao redor do mundo, como Jesus já havia alertado, sobre guerras, fome, terremotos e epidemias, com o século XX tendo matado por conflitos 3 vezes mais do que o resto da história.
Apesar da ciência e tecnologia estarem avançadas, o surgimento de doenças vem aumentando espantosamente. E as tragédias naturais e o desamor crescentes. O Senhor Jesus alerta seu povo, as 7 igrejas, que representam os 7 diferentes tipos de pessoas que professam a fé nele, sobre os seus erros para que os corrijam e não padeçam com a grande tribulação. À igreja de Éfeso, Jesus fala: Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Essa igreja representa aquela que trabalha muito, odeia o que é mal, um povo paciente e perseverante, mas o amor não é mais o mesmo. Para saber mais e compreender a revelação de Jesus Cristo no livro de Apocalipse, venha neste domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do Espírito Santo, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Chegue cedo. Se você não quer mais depender dos outros, se você mesmo, com todo empenho e dedicação, as coisas dão errado para você, você só está perdendo. Você até ganha bem, mas o dinheiro não rende. Quer dizer, você até começa a estudar, mas você tranca a matrícula, você interfere, você para com os seus estudos diante das dificuldades que acontecem e você fica aí desanimado, irritado, culpando a Deus, culpando a família, culpando ao governo, e o tempo está passando. Os segundos não param. Aí vai terminar o ano 2021 e você vai continuar com as mesmas frustrações. O que eu tenho que fazer? O que fez a Regina? Pare de rejeitar o convite de Deus. Veja que ela foi convidada várias vezes, ela trabalhava inclusive próximo de uma igreja universal, mas ela rejeitava. E com isso a sua situação só foi piorando. Mas quando ela decidiu entrar e ouvir a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus, quando ela colocou de lado o orgulho, ela desceu do salto alto, né? Ela veio da Bahia para São Paulo, de sandália havaiana, né? E aqui botou um salto alto, mas continuava endividada, fracassada, humilhada. Quando ela desceu do salto alto dela, no sentido espiritual, ela se humilhou, obedecendo a palavra de Deus, Deus fez o milagre acontecer. Deus quer fazer um milagre na sua vida, meu amigo. Domingo agora, Deus quer, neste domingo do jejum nacional, pela justiça, lhe alegrar pelos anos que você tem visto mal. Por quantos anos você tem visto mal na sua vida? Você vê separação, dívidas, você vê desemprego, perdas de bens, perdas de entes queridos prematuramente. Todos os anos em que você vem perdendo, Deus quer restituir. Deus quer que você veja o bem e não o mal. O mal você já viu. Agora, para você ver o bem de Deus na sua vida, você tem que obedecer a sua palavra, honrá-lo em primeiro lugar. Inclusive, neste domingo nós vamos jejuar, mas domingo, dia 31, que é o último dia deste mês, nós vamos lhe dar um frasquinho com o óleo consagrado aqui no altar. Nós vamos lhe dar este óleo, um frasquinho com este óleo, símbolo do Espírito Santo, para que você receba o seu milagre. Qual é o milagre urgente que você precisa? Na vida econômica, na saúde, na família? Você é um viciado? Você quer o batismo com o Espírito Santo? Domingo às 18 horas. A reunião vai iniciar às 18 horas e o mais tardar às 19h30 já estaremos finalizando. Traga a sua Bíblia. Vamos buscar o Espírito Santo. Vamos provocar o nosso milagre, obedecendo a Deus e deixando que Ele se encarregue do resto. Meu nome é Débora, tenho 55 anos, sou empresária e arquiteta. Nasci num lar evangélico, uma família extremamente estruturada, nunca tivemos problemas financeiros, nunca passei fome. Conheci um rapaz, nós começamos a conversar, e, enfim, começamos a namorar, e em 11 meses nós já estávamos nos casando. Então as coisas começaram a desandar, porque ninguém casa
para apanhar. Eu engravidei alguns meses depois que nós nos casamos, então eu apanhei grávida. Nesse momento, eu comecei a desenvolver o alcoolismo. E eu tomava ainda os medicamentos para depressão. E eu misturava com a bebida. E a reação era terrível. E os meus filhos viam. E nessa fase, a depressão saiu dos limites da alma e eu passei a ter essa depressão somatizada no meu corpo. Então eu perdi boa parte dos meus dentes porque eu tinha inflamações na gengiva e os dentes caíam. Perdi as unhas, cabelo, sobrancelha, emagreci 19 quilos. Eu era um zumbi. Minha mãe, vendo toda essa situação, ela começou a ouvir o programa do Bispo Macedo ao meio-dia na rádio, mesmo sendo de uma denominação evangélica, mesmo tendo raízes muito fortes dessa denominação evangélica. E o Bispo Macedo, no momento da oração, ele convidava as pessoas a colocar um copo d'água e um pedacinho de pão em cima do rádio transmissor. E a minha mãe colocava e levava no quarto, porque a essa altura eu já não saía mais do quarto, o quarto tinha que estar escuro, eu já não levantava mais, né? E a minha mãe falava para mim, come um pedacinho desse pão, toma um pouquinho dessa água, vai te fazer bem. Num desses dias, ela dobrou o joelho na cozinha e ela disse assim para Deus, se tudo o que esse homem está dizendo é verdade, o Senhor precisa fazer isso na vida da minha filha, porque senão ela vai morrer. 2 dias depois, o meu pai conseguiu me tirar de dentro de casa um pouco e me levou a um clube. E lá eu encontrei uma pessoa, ela perguntou o que estava acontecendo, porque era visível, né, a tragédia que estava acontecendo na minha vida. E eu disse a ela que eu não entendia muito bem o que estava acontecendo, mas que eu ia morrer. E ela falou para mim, não, você não vai morrer. Quando meu pai foi me buscar, minha mãe foi junto e ela chamou a minha mãe e ela falou, olha, eu estou frequentando uma igreja e eu tenho visto muita gente ser curada. E eu gostaria que a senhora levasse a Débora lá. E a minha mãe disse, eu não tenho como levar, meu marido não vai querer levar. Ela falou, então faz o seguinte, coloca ela dentro de um ônibus, eu vou buscá-la na rodoviária. Eu cheguei, eu vi as letras Igreja Universal do Reino de Deus, eu falei, meu Deus, aonde é que eu vim parar? Porque eu não gostava da Igreja Universal. Só que quando eu entrei, no momento em que eu coloquei os pés, eu subi a escadaria, eu perdi o medo. Porque quem tem a síndrome do pânico sabe que é terrível, ela tem medo de tudo. E naquela noite ele distribuiu um sabonete. E ele disse que naquele sabonete tinha o poder de Deus. Era um sabonete como outro qualquer. Mas a fé aplicada àquele sabonete é que ia trazer o resultado. Terminou a reunião, eu fui embora, cheguei com o sabonete em casa, eu falei, mãe, o pastor disse que é para tomar um banho com esse sabonete, o que é que eu faço? Minha mãe falou, tome o banho. E eu entrei no chuveiro, tomei o banho. E foi a primeira noite, depois de 3 longos anos, que eu consegui dormir uma noite inteira. Quando eu acordei no dia seguinte, eu achei que eu tinha morrido, porque eu estava tão cansada, esgotada, que eu dormi tão profundo, que quando eu acordei eu não sabia nem onde eu estava, eu não sabia nem o que tinha acontecido. E a minha mãe do meu lado chorando, mas de alegria, porque enfim eu tinha conseguido dormir sem o remédio. E foi tão incrível que assim, eu já voltei a tomar banho sozinha, eu voltei a ter apetite, eu comecei a me alimentar, as minhas unhas começaram a crescer, porque eu tinha uma inflamação nas cutículas e a unha soltava, né? As coisas começaram assim, a clarear dentro de mim, a ponto de eu querer frequentar todas as reuniões do dia. Eu queria levar o meu colchão para a igreja. Eu queria dormir na igreja, eu queria ficar na igreja, porque lá eu me sentia em paz. E eu subi com os meus 3 filhos no altar. Eu disse para Deus, eu entrego tudo.
eu entrego meu cartucho, eu entrego meu casamento, porque eu tinha um ciúme doentio do meu marido. Eu entrego meu casamento, eu entrego meu coração, minha vida, tudo. Eu não quero mais nada. E aí eu falei para Deus, o que eu quero nesse momento é te conhecer e receber o Espírito Santo. Eu não quero nada de bens, nada. Eu quero conhecer o Senhor. Naquela noite eu recebi o Espírito Santo. E foi algo tão glorioso. Porque mudou aqui dentro. Mudou a minha forma de pensar. Mudou a minha forma de agir. Mudou a minha forma de vestir. Mudou meu vocabulário. Nunca mais daquele dia em diante eu fui triste. Como a Débora mudou, o casamento da Débora também mudou. O marido da Débora mudou. O marido da Débora recebeu esse Espírito Santo. Eu aprendi na Igreja Universal a usar a fé inteligente. A fé que não é movida por sentimento. A fé que funciona. Essa fé louca, que aos olhos do mundo é loucura. Para a gente é o poder de Deus em ação. Todas as promessas da palavra a respeito de prosperidade, de saúde, de paz, de alegria se cumpriram na minha vida. Mas a promessa que realmente mudou a minha história foi: não vos deixarei sós. Eu vou enviar para vocês o meu Espírito Santo. E esse Espírito Santo mudou a minha vida. É o meu bem mais precioso. É a minha maior riqueza. Sem Ele eu não sou nada. Ele é a razão da minha vida. Estamos aqui no tabernáculo desenhado pelo próprio Deus para que o seu povo tivesse uma aliança com Ele, andasse na sua presença. E Deus então derrotasse os seus inimigos e abençoasse o seu povo em tudo. O candelabro de 7 braços, desenhados pelo próprio Deus, é símbolo das 7 manifestações do Espírito Santo. E neste ano de 2021, nós vamos, na reunião do encontro com o Espírito Santo, ao pôr do sol, aqui, no Templo de Salomão, ungir você com este azeite, símbolo do Espírito Santo, para que você seja possuído pelo Espírito do Altíssimo. Qual é o seu espírito? Medo? Ansiedade? Indefinição? Malícia? Orgulho? Violência? Inconstância? Qual é o seu espírito? Meu amigo, se em você não está o Espírito do Senhor, então você tem um outro espírito. E é justamente isso que impede você de ser filho de Deus, de ser uma pessoa realizada, de ser uma pessoa salva, de ser uma pessoa forte. Quem tem o Espírito do Senhor tem o Espírito da definição, tem o Espírito da coragem, tem o Espírito da certeza, tem o Espírito da força, tem o Espírito da constância, da perseverança, tem o Espírito da bondade, da justiça, do amor, da verdade. Essa é a proposta para você, católico, evangélico, espírita, budista, testemunha de Jeová, judeu, muçulmano, pobre, rico, ateu, não importa. Seja você famoso ou anônimo, se você não tem o Espírito do Senhor, você tem um outro espírito. E por isso você não é feliz, você não é realizado, você é triste e apagado. Mas chegou a hora de você ser aceso pelo Espírito do Senhor. Neste domingo, aqui no Templo de Salomão, às 18 horas, na reunião do encontro com o Espírito Santo. A unção com óleo dos 7 Espíritos de Deus. Domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do Espírito Santo. Chegue cedo.
A senhora Débora tinha tudo para desistir da vida, duvidar da existência de Deus e de que um dia seria feliz. Mas mesmo ela desenganada, depressiva, mesmo sofrendo horrores, essa mulher estava podre, literalmente. O seu corpo estava apodrecendo. Nem ela mesma se suportava. Ela tomou uma decisão. A decisão de obedecer à palavra de Deus, de buscar a Deus, colocar de lado as desculpas, sabe? O preconceito, a acomodação, o orgulho e obedecer. Simplesmente obedecer. Sabe? Quando a gente obedece à palavra de Deus, o Espírito da palavra de Deus passa a nos guiar. Esse Espírito, que é o Espírito do Deus vivo, passa a nos fortalecer, a nos mostrar o que devemos fazer. E foi o que aconteceu com a senhora Débora. E é o que vai acontecer com você. Você que está aí agora dizendo, estou vivendo o que essa mulher viveu. O que eu tenho que fazer? O que ela fez. Você quer o que ela tem hoje? Você quer a saúde, a família, a prosperidade, o Espírito Santo, que é o bem maior? Faça o que ela fez. Venha, participe, busque. Domingo agora, às 18 horas, ao pôr do sol aqui no Templo de Salomão, nós teremos o estudo do Apocalipse. Nós estamos estudando o livro do Apocalipse, que contém revelações sobre os últimos tempos. Nós temos buscado o batismo com o Espírito Santo e, graças a Deus, centenas de pessoas já foram batizadas ao pôr do sol, nesta reunião do encontro com o Espírito Santo. Então, se você diz, bispo, eu quero uma transformação de vida, traga a sua Bíblia. Se você não é batizado nas águas, prepare-se para se batizar neste domingo após a reunião do encontro com o Espírito Santo e vamos buscar o Espírito de Deus. Não esqueça, aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Olhe em sua volta. Nem sempre as pessoas odiaram tanto umas às outras. O século XX foi o que houve mais conflitos de guerra. Quantas gerações vivenciaram uma pandemia como esta? Quando se viu tamanhas fúrias da natureza desordenada? Tudo que vem acontecendo valida o que a Bíblia já diz há milhares de anos. O mundo está com prazo de validade. Mas o que acontecerá nessa terra, desde agora até que ela acabe? E qual a primeira revelação descrita em Apocalipse e o que ela significa? Vamos descobrir ao desvendar este livro considerado por muitos como misterioso. Domingo, ao cair da tarde, o estudo do Apocalipse. Você receberá orientações práticas à luz da Palavra de Deus que irão fortalecer a sua fé, renovar as suas forças e levá-lo ao verdadeiro encontro com Deus. Domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Chegue cedo e traga sua Bíblia. Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo por que motivo a minha vida se encontra desse jeito. Por mais que eu lute e tenha